Tá, galera, vamos lá. Continuando aqui nesse set ligações telefônicas para o ZEL, para os Estados Unidos, né? Página 136 e 137, eu vou fazer o 7.1.3. E o que ele me pede no 7.1.3, seguindo a lógica dos outros 7.1? Ele pede para que eu encontre a função demanda por x e a função demanda por y. Para achar a função demanda, qual é a primeira coisa que a gente faz? Escreve a reta de restrição orçamentária, a função de restrição orçamentária, né? Que vai ser R, ou seja, R de renda é igual a PY vezes Y mais PX vezes X. Ou seja, eu vou gastar toda a minha renda entre dois bens, então toda a renda vai ser dividida entre o preço do bem Y vezes a quantidade que eu consumo de Y e o preço do bem X vezes a quantidade que eu consumo de X, que vai ser o quanto eu vou gastar em cada bem. Beleza? E somados eles vão consumir toda a minha renda. Tranquilo? Tá, essa é a primeira coisa. Escrever a restrição orçamentária. A outra coisa é a gente escrever aquela velha fórmula lá. Utilidade marginal de x sobre px é igual a utilidade marginal de y sobre PY. A gente sabe a utilidade marginal de x e a utilidade marginal de y porque a gente calculou anteriormente no 7.1.1 na TMS. A gente sabe que a utilidade marginal de y vai ser de x, perdão, vai ser 1/3 de vezes x elevado a menos 2/3 vezes y elevado a 2/3. Perfeito? Essa é a utilidade marginal de x que a gente calculou no 7.1.1. Tudo isso sobre px. Já a utilidade marginal de y vai ser 2/3 vezes x elevado a 1/3, porque ele continua intacto, vezes y elevado a menos 1/3. Beleza, galera? Tudo isso dividido por PY. A gente calculou isso aqui nos exercícios anteriores, mas é bom lembrar que a utilidade marginal de x e a utilidade marginal de y nada mais são do que a função utilidade derivada em relação a x e derivada em relação a y, respectivamente. Nunca esqueçam disso, isso é muito importante. Beleza. Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou brincar aritmeticamente, né? Então eu vou passar o px e o py que estão dividindo, multiplicando um para o outro lado, né? Então o px está sendo dividido aqui, vai passar multiplicando para cá, e o py está dividindo aqui, vai passar multiplicando para cá. Então py vezes 1/3 vezes x elevado a menos 2/3 vezes y elevado a 1/3 é igual a px vezes 2/3 vezes x elevado a 1/3 vezes y elevado a menos 1/3. Tranquilo, galera? Então, 2/3 aqui, né? O x está sendo elevado a 2/3 nessa expressão, perdão. Isso aqui é um 2. Não está muito claro, mas vamos lá. Então, vamos fazer as relações agora. A gente pode passar esse 1/3 dividindo para cá. Vai ficar PYX menos 2/3 vezes y elevado a 2/3 é igual a PX vezes 2/3 dividido por 1/3 vezes x elevado a 1/3 vezes y elevado a menos 1/3. A gente sabe que quando eu tenho uma fração dividindo a outra e essas duas frações têm a mesma base, a gente pode cortar essa base aqui e vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Então, outra forma de reescrever é PY x menos elevado a menos 2/3 vezes y elevado a 2/3 é igual a 2px vezes x elevado a 1/3 vezes y elevado a menos 1/3. Tranquilo? Bom, a gente pega e pode passar o x para um lado e o y para o outro. E o que a gente vai fazer nesse caso?
a gente sabe que tem um y aqui e um x aqui. A gente pode botar todos os x de um lado e todos os y do outro. Para fazer isso, basta a gente fazer isso aqui. Py vezes y elevado a 2/3 dividido por y elevado a menos 1/3 é igual a 2px vezes x elevado a 1/3 dividido por x elevado a menos 2/3. Tá. Nós temos a mesma base no numerador e no denominador, nesses dois casos aqui. Nesse aqui é y e nesse aqui é x. E a gente tem expoentes. O expoente do numerador e o expoente do denominador. Os dois na mesma base, que é y e que aqui é x. Tá, aqui a gente faz expoente do numerador menos expoente do denominador. Ou seja, 2/3 menos 1/3 nesse caso. E 1/3 menos 2/3. Menos com menos vai dar mais, então vai ser py vezes y é igual a 2px vezes x. Ficou claro? Porque x elevado a 1/3 menos dividido por x elevado a menos 2/3 vai ser a mesma coisa que eu fazer 1/3 menos 2/3, que vai virar menos com menos dá mais, então eu vou estar adicionando, não subtraindo, somando, né? Então, basicamente isso. A gente chega nessa expressão, que py vezes y é igual a 2px vezes x, e agora a gente só tem que isolar o y e o x. Então, para isolar o y, ele está sendo multiplicado só pelo py, então eu vou fazer y é igual a 2px vezes x dividido por py. É o único que está multiplicando, então eu vou passar dividindo. E a gente consegue isolar o y assim. Para isolar o x, é a mesma coisa. Quem está multiplicando o x? O 2 e o px. Então eu vou passar esses dois dividindo. Py vezes y dividido por 2px. Tranquilo? Então isolei o y e isolei o x respectivamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha função de restrição orçamentária e substituir nela o y por esse aqui que eu isolei quando eu maximizei as utilidades e substituir depois, em um segundo momento, em um segundo passo, o x por esse aqui que eu encontrei quando eu maximizei. Então, vamos lá. Primeiro passo, substituo o y na restrição orçamentária. Poderia começar substituindo o x também, tanto faz. O importante é que vocês façam essa substituição de forma separada. Primeiro substituam o y e depois substituam o x em um segundo momento, em um segundo passo. Então vamos começar com o y. Eu sei que r é igual a py vezes y mais px vezes x. Então se eu substituir esse y pelo y que eu encontrei aqui, eu vou reescrever assim. R é igual a py vezes y, que na verdade é 2px vezes x sobre py mais px vezes x. Ok? Então vamos lá. O py está multiplicando e dividindo aqui, então eu posso cortar, né? Beleza. Então R vai ser igual a 2px vezes x mais px vezes x. Que é a mesma coisa que eu falar 2 mais 1 é igual a 3, né? Então é a mesma coisa que eu falar 3px vezes x. E agora, para achar a função de demanda pelo x, é só eu isolar esse x. Então, eu vou ter que passar esses números que estão multiplicando o x, dividindo por outro lado para conseguir isolar. Então eu sei que a minha função de demanda por x vai ser R dividido por 3px. Tranquilo, galera? Então é isso, no caso da substituição por y na restrição orçamentária. Agora vamos para o segundo passo, que é eu substituo o x na restrição orçamentária, que eu vou denotar como RO aqui. Só uma coisa, eu vou deixar claro que essa é a função de demanda pelo x, marcando ele aqui. Ok?
Tá, segundo passo, vou substituir o x na RO. Então, vou pegar a função de restrição orçamentária de novo, vou recopiar, é PY vezes Y mais PX vezes X, e eu vou substituir o X. R é igual a PY vezes Y mais PX vezes X, que na verdade é PY vezes Y sobre 2PX. PY vezes Y sobre 2PX. Ok? Então, o PX está multiplicando aqui e dividindo aqui. Posso cortar. Então, eu vou ter que R de renda é igual a PY vezes Y mais PY vezes Y dividido por 2. Que é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 2 PY vezes Y mais PY vezes Y dividido por 2. Aqui ele está multiplicando por 1, eu posso reescrever isso aqui como se fosse 2 sobre 2, porque 2 sobre 2 é igual a 1. E eu encontro que 3 sobre 2 PY Y vai ser a minha expressão que equivale a R. Então vamos pegar quem está multiplicando o Y e quem está dividindo o Y. O 3 e o PY estão multiplicando, então eles vão passar dividindo. E o 2 está dividindo, então ele vai passar multiplicando, tá? Então é isso que a gente tem que fazer para isolar o Y. Então, para isolar o Y, a gente pega e passa o 2 multiplicando, já que ele estava dividindo, e o 3PY dividindo, já que ele estava multiplicando. Então fica 2R sobre 3PY se a gente isolar o Y. E a gente achou a nossa função de demanda pelo Y. É basicamente isso, galera.